Seja muito bem-vindo ao Review. Hoje nós vamos falar de mais um livro de ficção e temos nada mais, nada menos do que a trilogia Fundação de Isaac Asimov. Será que ela é tão boa quanto falam? Esse e outros pontos nós vamos discutir aqui nesse vídeo, depois da vinheta, então fique com a gente até o final. Muito bem, vamos falar então de a trilogia Fundação de Isaac Asimov. Se você não conhece esse autor, não vou falar sobre ele aqui, procure no Google, porque você vai ver a genialidade, toda a obra de Asimov, que escreveu e editou aí dezenas, centenas de livros, na verdade. Asimov escreveu de tudo, tá, gente? Não só ficção científica, do qual é um dos mestres da história, mas também sobre astronomia, sobre matemática e até sobre a Bíblia. Ele tem um guia bíblico aí, tipo introdutório ao Novo e Antigo Testamento, tá? O homem era daqueles gênios mesmo que nós precisamos reconhecer e aplaudir. E a sua grande obra, pela qual ele é mais lembrado, é a trilogia Fundação. E aqui eu quero tratar sobre 3 pontos nesse vídeo sobre esta obra, sobre esses 3 livros, ok? Primeiro, do que se trata essa história? Eu quero dar aqui uma rápida sinopse sobre a trilogia, e não vai ter spoilers, tá? Vou falar só aquilo que você pode encontrar em qualquer sinopse, em qualquer site, ou até nas lojas que vendem o box da Fundação. Então não se preocupe com isso, não vai ter spoiler nesse vídeo. Eu vou só falar da história, do enredo, para ver se você se interessa ou não em ler. Depois vou dar a minha avaliação do que eu gostei e do que eu não gostei no livro. Será que ele é tão bom assim mesmo? E depois eu quero fazer algumas conexões teológicas, tá bom? Porque esse é um canal teológico. Então vou fazer 2 conexões com a teologia que você pode perceber nesse livro, muito interessante para você que já leu até, ou que ainda vai ler. Tá? Então vamos começar aqui com uma sinopse do livro. Do que se trata a história da Fundação? Tá? Eu li ele no Kindle, né? Tá aqui, né? Porque ele estava de graça para quem tem Prime, então eu aproveitei. Não sei se você vai conseguir ver aí, mas tá aí o livrozinho, tá, da Fundação. Esse aqui é o primeiro. E ele, então, tem 3 livros. Fundação, vai aparecer aqui na tela para você, tá? Fundação Império e Segunda Fundação. Quero rapidamente contar então a história dessa trilogia que você está vendo aí na sua tela. E acontece o seguinte, o grande enredo de Asimov é esse. Nós temos um tempo muito, mas muito à frente do nosso, do futuro, né? Onde o ser humano já dominou a galáxia e está habitando em centenas ou milhares de planetas. Então é algo muito futurístico mesmo. Na história, às vezes, se referem a um tempo muito antigo, muito no passado, quando os seres humanos habitavam um único planeta. Tá? Então é algo muito distante mesmo, muito futurístico. E existe um império intergaláctico. Tá? Existe esse império enorme, gigantesco, que domina a galáxia, que tem a sua capital ali num planeta, né? E é um império que está no seu ápice, tá? Que está aí vivendo dias de glória, grande progresso, grande perfeição de domínio, e tudo está indo muito bem. Até que surge Hari Seldon, e Hari Seldon é um psicohistoriador. E aqui já começa a genialidade de Asimov. O que é a psicohistória? A psicohistória é um tipo de ciência que mistura principalmente psicologia e matemática, tá? E talvez sociologia. É uma análise das massas por meio de métodos matemáticos, se consegue prever o que vai acontecer no futuro, tá? Consegue descrever a história futura e fazer previsões certas do que vai acontecer. E o que o Hari Seldon, que é o maior psicohistoriador que existe, faz é prever que aquele império que está no seu ápice vai entrar em ruína logo, tá? Em pouco tempo, e que ele vai aí desaparecer, e que haverá uma espécie de período das trevas, ou de período sem o império, né, sem progresso, onde a humanidade vai retornar a tempos bárbaros, tá, de 30 mil anos, para que depois desses 30 mil anos consiga ressurgir aí um novo império que vai trazer as coisas para o eixo de novo, para o progresso, para aquela toda perfeição do império que já estava existindo. E o que o Hari Seldon propõe é que se crie 2 fundações que fazem um papel aí como 2 guardiões do progresso, da ciência e da cultura. Tá? E essas 2 fundações vão agir separadamente
para que esse período de 30 mil anos seja reduzido em apenas 1000 anos. Esse é o melhor que o Harry Seldon pode fazer, tá? É o melhor dos cenários. Então ele coloca esse plano Seldon em ação, criando as duas fundações e a história dessas fundações, principalmente da primeira fundação, que você vai ver nessa trilogia, e é uma história genial, tá, gente? Eu quero dizer que esse livro não se trata de um personagem central numa única linha do tempo, que você vai ver a história acontecendo ali em torno dele e dos que estão próximos a ele. Não se trata disso, tá? Trilogia Fundação conta histórias em determinado período. Depois você tem um salto no futuro, mais um período. E ela vai contando assim a história dos grandes acontecimentos da fundação. Às vezes pessoas que estão muito acostumadas com esse tipo de história, que tem os seus personagens principais, um único enredo, um único tempo, vão estranhar. Mas é assim, tá? E eu também estranhei, porque eu gosto mais de outro tipo, mais convencional, Jornada do Herói e tal, né? Mas é muito bom, tá, gente? É genial. Então vamos para o segundo ponto. O que eu achei da trilogia Fundação? Eu quero começar dizendo que ela, em 1966, ganhou o prêmio Hugo, que é o maior prêmio aí da área de literatura, de fantasia e de ficção científica. E ela ganhou, na época, o prêmio de melhor fantasia ou ficção científica da história. E ganhou, inclusive, de O Senhor dos Anéis. E é aqui que eu quero discordar, tá? Eu não acho a trilogia Fundação melhor do que o Senhor dos Anéis. Vão dizer, Pedro, mas são duas coisas muito diferentes, não dá pra comparar. Dá pra comparar sim. Não é só porque é de uma proposta diferente, talvez de um tema diferente, de uma espécie diferente, que você não consegue comparar. Eu ainda acho a obra de Tolkien muito mais profunda, muito mais genial do que a Fundação. E com isso eu não estou dizendo que a Fundação é ruim. É porque Senhor dos Anéis, pra mim, está num patamar muito grande. Eu sei que eu falo como um fã, mas diminuindo, assim, digamos, o fanboy que existe dentro de mim, eu diria que Senhor dos Anéis ainda é melhor do que a Fundação, tá? Então, guardado só esse não exagero, eu diria que Fundação é sim, pelo menos das ficções que eu li, algo das mais geniais, das histórias mais incríveis. Então, eu diria que, no geral, eu gostei demais. Eu só quero analisar agora, livro por livro, rapidamente, para lhe explicar algumas coisas, lhe encorajar na leitura. Então, nós temos, aí de novo, vou colocar na sua tela, Fundação, Fundação Império, Segunda Fundação, né? Vamos do começo. O primeiro livro, eu acho ele, no geral, bom, tá? Porque ele conta algumas boas histórias e tem fatos muito legais, você se envolve muito, não consegue parar de ler, mas tem outros trechos também que são mais lentos, mais cansativos. No geral, eu diria que ele é bom sim, ele é a base da história. Você vai ver que vários fatos que acontecem no primeiro livro são sempre repetidos e as pessoas estão sempre falando, naquele tempo e tal, foi assim, fulano e tal fez isso e construiu isso. Então é um livro muito importante e é um livro bom no geral, tá? Por mais que algumas pessoas vão dizer que ele talvez seja lento, que dê uma vontade de parar de ler, eu não senti isso, mas acho que muitas pessoas sentiram. Eu senti isso no segundo livro, na primeira metade do segundo livro, que está aparecendo aí para você, o Fundação Império. Eu acho que a primeira metade dele é o ponto mais fraco da obra. Para mim até é uma parte assim meio desnecessária. Não sei, poderia ser resumida, poderia ser menor, mas eu achei bem fraca. Ali sim eu tive vontade de parar, tá? E por isso que eu entendo quem faz isso também no primeiro. Mas depois que essa metade da trilogia, que esse 1 livro e meio passam, a segunda metade, o livro e meio do final é excelente, gente. É fantástico, tá? Vale a pena você passar por essa primeira metade, que, de novo, não é que seja ruim, só que às vezes é cansativo, mas vale a pena para você chegar na metade final. Depois que nós começamos a segunda metade do segundo livro, onde entra um personagem ali muito inesperado, e quem leu sabe de que eu estou falando, mas não vou falar aqui, e quando a história começa a tomar um rumo mais frenético e muito mais de ação, o livro fica muito melhor. E o final, o terceiro livro, para mim é o melhor dos livros, disparado, tá? Muito, muito bom. E o final do terceiro livro, que eu falo da trilogia, é excelente, assim, é de explodir a cabeça. Você vai ver, vou fazer um compromisso com você. Se você começar a ler, ficar cansativo no primeiro, na primeira metade do segundo, você tiver vontade de parar nessa primeira metade da trilogia,
não pare, cara. Eu te garanto mesmo que você não vai se arrepender, que vai ficar muito, muito melhor, que você vai olhar para trás, vai terminar e diz, valeu a pena, vai bater palma, vai dizer, o Pedro estava certo. Essa é uma das grandes histórias já inventadas, tá? E o terceiro ponto aqui é quais são os contatos teológicos aí que a gente pode fazer. São dois, tá? Eu vou citar, não vou explorar, porque eu quero que você leia e explore na leitura. O primeiro deles é que você vai ver que Asimov fala de ciência e de religião. Tá? Ciência, religião e política e comércio está muito dentro, mas você vai ver uma hora em que ciência e religião estão muito próximas e têm um papel fundamental na história da fundação. E no momento eles até se unem, né? Num enredo ali muito interessante que o Asimov coloca, isso traz uma reflexão teológica para nós sobre o papel da religião, tanto para o bem quanto para o mal, as relações que ela tem às vezes com a política, com a ciência. Então você vai perceber esse toque do Asimov aí, isso é muito importante para a nossa reflexão, tá? E o segundo ponto, para mim é mais teológico ainda, é que o plano Seldon, ele é um plano que já garante que daqui a 1000 anos tudo vai dar certo, que as fundações vão cumprir o papel, que o Império vai voltar. Então essas pessoas da fundação e do resto do Império também creem que tudo vai acontecer para esse fim chegar, porque Seldon já, digamos assim, prescreveu tudo isso. Isso se relaciona muito com a soberania de Deus e da fé que nós temos na igreja, de que Deus já tem o seu plano. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós vamos chegar ao final, nós vamos ter novos céus, nova terra, né? Vida eterna, tudo vai dar certo. Mas, por outro lado, nós não sabemos quais são os passos para chegar até lá. Deus não revelou tudo que nós devemos fazer nas nossas vidas, nos detalhes. E você vai ver essa relação entre soberania de Deus e responsabilidades e escolhas humanas presente nesse livro com o plano Seldon, que já dá esse futuro garantido, mas a necessidade das escolhas, da sabedoria e das ações humanas da fundação para que esse plano dê certo. Então são duas coisas que vão sempre estar juntas no livro e que você vai ver aqui em momentos isso é muito explícito, os próprios personagens falando, olha, nós temos essa garantia aqui, mas nós precisamos agir, porque senão nós não vamos chegar lá, essas duas coisas trabalham em conjunto. E esse ponto é muito interessante para nós cristãos, principalmente os calvinistas, né? Fazerem também essa relação aí entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então esse é um bom ponto para nós pensarmos durante essa obra de Asimov, tá bom? Então essas são as minhas dicas aqui, minhas avaliações, espero que você tenha gostado desse vídeo e fica a minha recomendação fortíssima para você ler a Fundação, tá? Não se esqueça, se ficar um pouco cansativo no começo, continue, vai dar certo, tá bom, gente? Vai ser muito bom se você gosta disso. Então, fica aqui esse vídeo, espero ver você em outros vídeos. Se você gostou, compartilhe com o pessoal, comenta aí se você já leu, se você está interessado em ler e dá o like no nosso canal, faz aí o que você puder para nos ajudar e que Deus te abençoe, Deus abençoe as suas leituras. A gente se vê no próximo vídeo e vamos ler mais ficção para abençoar as nossas vidas. Valeu!